Jair Bolsonaro tem até amanhã à noite para explicar o descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente e o filho deputado, Eduardo Bolsonaro, por coação para interferir no julgamento da tentativa de golpe de Estado. O pastor Silas Malafaia foi alvo de busca e apreensão em consequência de mensagens dele para Jair Bolsonaro encontradas num celular do ex-presidente. O aparelho também continha a minuta de um pedido de asilo na Argentina e levantou suspeitas de que Bolsonaro pretendia fugir do Brasil. As mensagens e áudios encontrados nos dois celulares do ex-presidente comprovam, segundo a Polícia Federal, que Jair Bolsonaro descumpriu medidas impostas pela Justiça. Segundo o relatório da PF, mesmo proibido pelo Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro manteve a produção e a divulgação de mensagens para as redes sociais e também teve contato com outros réus da ação da trama golpista. A PF descobriu que em 9 de fevereiro do ano passado, por exemplo, o general da reserva Walter Souza Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, falou com o ex-presidente por mensagem de texto. Um dia antes, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado que os investigados pela tentativa de golpe de Estado não poderiam manter contato entre si. A mensagem a Bolsonaro dizia: "Estou com este número pré-pago para qualquer emergência. Não tem Zap, somente FaceTime. Abraços, Braga Neto." A Polícia Federal também encontrou documentos que, segundo os investigadores, mostram que Bolsonaro planejou fugir do Brasil e pedir asilo político na Argentina. A PF descobriu que o arquivo foi salvo no celular do ex-presidente em fevereiro do ano passado, 2 dias depois da operação que apreendeu o passaporte dele. O documento, de 33 páginas, sem data e sem assinatura, era endereçado ao presidente argentino Javier Milei, aliado de primeira hora do ex-presidente. Nele, Bolsonaro se diz perseguido político. "Solicito a Vossa Excelência asilo político na República da Argentina em regime de urgência por estar na iminência de ter minha prisão decretada de forma injusta, ilegal, arbitrária e inconstitucional." Segundo a PF, o teor revela que o réu, desde a deflagração da Operação Tempus Veritatis, planejou atos para fugir do país com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal. Os metadados do documento, que trazem as informações sobre o arquivo, mostram que o pedido de asilo foi criado por um usuário chamado Fernanda Bolsonaro. A PF afirma que é possível que o usuário em questão esteja vinculado a Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, nora do ex-presidente e esposa do senador Flávio Bolsonaro. Diante dessa descoberta, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para os advogados de Bolsonaro explicarem a suposta tentativa de fuga. Esse prazo termina amanhã à noite. Também em fevereiro do ano passado, Bolsonaro ficou por 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília. Na época, a defesa do ex-presidente disse que ele foi convidado a se hospedar na embaixada, onde conversou com autoridades húngaras sobre o cenário político dos dois países. Em outro trecho do relatório, a PF afirmou que Bolsonaro agiu de forma deliberada para descumprir as medidas cautelares, de forma a subverter as limitações judiciais impostas por vias alternativas, mantendo-se o mesmo modus operandi da milícia digital: difusão em alto volume por multicanais de forma rápida, contínua, utilizando pessoas com posição de autoridade perante o público-alvo para dar uma falsa credibilidade às narrativas propagadas. Segundo o relatório da PF, o ex-presidente atuou em conjunto com o filho Eduardo e o pastor Silas Malafaia, alvo de operação ontem à noite. Em 25 de julho deste ano, segundo a polícia, o pastor enviou uma mensagem a Bolsonaro orientando o ex-presidente a enviar vídeos em listas de transmissão no WhatsApp, uma forma de espalhar o conteúdo mais rapidamente. Ele diz: "Atenção, dispare esse vídeo às 12 horas. 3 dias depois, segundo a PF, Malafaia, atuando com adesão subjetiva ao intento criminoso, instiga Jair Bolsonaro a descumprir as medidas cautelares até então vigentes, solicitando de forma expressa que Bolsonaro encaminhe na sua lista de transmissão o vídeo enviado pelo pastor no dia anterior, mantendo a ideia "você é a voz". A Polícia Federal afirmou que o dolo na conduta dos investigados restou evidenciado a partir do conjunto de ações
previamente ajustadas e deliberadas, construídas de modo consistente e gradual, com a finalidade de alcançar interesses ilícitos, em clara tentativa de coerção de autoridades públicas e cerceamento do livre exercício dos poderes constituídos. A Polícia Federal viu indícios de lavagem de dinheiro em contas bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro. A análise da movimentação financeira de Jair Bolsonaro, autorizada pela Justiça, levantou suspeitas da PF. Um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, incluído no relatório, revela que no período de menos de um ano, de março de 2023 a fevereiro de 2024, Bolsonaro movimentou 30 milhões de reais em créditos. A maior parte do dinheiro, 19 milhões, chegou por meio de 1.200.000 transações via Pix. No mesmo período, o relatório mostra ainda a saída de dinheiro das contas, 30 milhões de reais em débitos. As transações foram consideradas atípicas e, segundo a PF, levantam a suspeita de lavagem de dinheiro e outros ilícitos. A PF também identificou um grande volume de transações entre dezembro de 2024 e junho de 2025. E nesse período, de acordo com as investigações, Bolsonaro fez transferências para o filho Eduardo e para a esposa Michele. Para a PF, os repasses a Eduardo serviram para financiar suas ações nos Estados Unidos contra o governo brasileiro. Já a transferência para Michele tinha o objetivo de driblar um eventual bloqueio de suas contas bancárias. Os investigadores identificaram que Bolsonaro fez 6 transferências para o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que não foram mencionadas pelo ex-presidente nos depoimentos à polícia. Além disso, em junho deste ano, um dia antes de prestar depoimento à PF, Bolsonaro transferiu 2 milhões de reais para Michele Bolsonaro. Para os investigadores, o conjunto de elementos probatórios arrecadados indica, portanto, que o ex-presidente atuou deliberadamente, de forma livre e consciente, desde o início de 2025 e com maior ênfase nos meses de maio, junho e julho de 2025, quando se acentuaram as ações de Eduardo Bolsonaro no exterior, com a finalidade de se desfazer dos recursos financeiros que tinha em sua posse imediata, bem como evitar possíveis medidas judiciais que limitassem e ou impedissem de consumar o intento criminoso de apoiar financeiramente as ações do parlamentar licenciado no exterior. A investigação da Polícia Federal também ressaltou que a articulação de Jair e Eduardo Bolsonaro com o pastor Silas Malafaia tinha o objetivo de salvar somente o ex-presidente. A PF destaca que em 15 de julho, durante uma entrevista ao site Poder 360, Jair Bolsonaro afirmou: "Conversei com o Eduardo e conversei com o Tarcísio. Tá tudo pacificado." Ele, Eduardo Bolsonaro, apesar de ter feito 40 anos de idade agora, ele não é tão maduro assim. A declaração de Bolsonaro falando que o filho não era tão maduro assim foi o estopim da briga entre os dois. Eduardo manda uma mensagem com xingamentos e insultos ao pai e afirma com palavrões que se ele é imaturo aos 40 anos e o pai o coloca para baixo, será o próprio Bolsonaro a se prejudicar. Eu ia deixar de lado essa história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez para mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. E falou uma série de palavrões. VTNC, seu ingrato, porque você me joga para baixo e vai decretar o resto da minha vida aqui. Tenha responsabilidade.